Bom, o nosso papo gravitação universal tem tudo a ver com os planetas, né? O Sol, o nosso sistema, o sistema solar, em princípio. Professor, a partir desse capítulo começa o terceiro trimestre, então, né? Isso, a partir desse capítulo a gente começa o terceiro trimestre. Eu vou falar de gravitação e depois a gente vai entrar em termologia, tá? Aí eu e o Alex vamos trabalhar mais ou menos juntos. O Alex vai num lado da matéria e eu vou no outro. Pois bem, durante muitos séculos, tá, se acreditava que a Terra era o centro do universo. A gente tinha uma visão bem egocêntrica do universo. A gente está no centro do universo e todos os demais corpos estariam girando ao redor da Terra. É uma percepção que tem tudo a ver com o fato do movimento ser relativo, dependendo do referencial que o observador ocupa, né? Lembra lá no início do ano, possivelmente o Alex falou no estudo cinemático, que todo movimento é relativo porque depende do referencial que a gente adota. Como a gente está na Terra, é natural que a gente está na Terra, né? Quando tu vai lá para a praia, deita na grama, fica olhando para o céu, vê as nuvens passando, de repente tu vê um satélite girando, consegue enxergar isso, né? Enfim, o Sol, né? A gente vê o Sol mudando de posição ao longo do dia, né? Não olhando direto para o Sol, evidentemente. Então, essa era a percepção que a gente tinha, tá? Que mudou em algum momento. Mas esse sistema era chamado de sistema geocêntrico. Tá? Então, tinha o geocentrismo. Tem um pouquinho de história, tá, pessoal? Eu não sou muito bom em história, mas o geocentrismo tinha a Terra como centro do, vou botar aqui, universo. Porque a ideia que se tinha de universo era o Sol e alguns planetas, não todos, tá? O homem não conhecia todos os planetas que conhece hoje, nem aqueles que conhecia há alguns anos. Ele se conhecia aí os 5 planetas mais próximos do Sol. Tá? Você sabe a ordem dos planetas do Sol? Tem todo um macetezinho para saber a ordem dos planetas, né? Ao redor do Sol, a gente tem assim, a gente tem o Sol, aí, o primeiro planeta nas proximidades do Sol é Mercúrio, né? Depois, Vênus. Depois, a Terra. Depois, Júpiter. Professor, depois da Terra não é Marte? Eu mudei aqui tudo. Passou, velho, caramba. Tá, pior que eu tenho. Um dia eu vou disponibilizar para vocês. Eu tenho um livro sobre astronomia. Agora eu esqueço de Marte. Eu comi Marte na Terra, olha só. Marte. Obrigado pela correção. Júpiter. Depois de Júpiter, quem é? Saturno. Isso, aí terminou. Não, tem Urano. Ah, é. Então nós temos aqui, tem mais ainda. Minha avó tem muitas joias, só usa, e Netuno. Tinha antes Plutão, lembra? Plutão era considerado um planeta. E ele foi rebaixado dessa condição por causa de características, né? Eles redefiniram o conceito de planeta, e aí Plutão deixou de ser considerado um planeta. Caiu para a segunda divisão e não voltou mais. Então a gente tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tem um macetezinho para decorar isso aí, não sei como é que vocês memorizavam lá. Eu aprendi assim, minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço, que era o Plutão, né? Aí acabei mudando, minha avó tem muitas joias, só usa nua. Pronto, coitada da velha, né? Então quando ela está pelada, ela bota dos pais, mas tá lá. Enfim, é uma maneira esdrúxula, mas a gente acaba decorando a ordem dos planetas, né, no sistema solar. Então, o que se conhecia na época, lá nos primórdios, era até Júpiter, tá? Eram esses 5 planetas aqui. Tá? O Sol, tá? E a Lua, que eram tratados como se fossem planetas também. Enfim, tinham esse tratamento. Mas aí, pessoal, surge a coisa tipo uns 400 anos, um cara chamado Nicolau Copérnico. E esse cara, em algum momento, que acreditava no geocentrismo, e acreditava nesse processo, fazendo análise do movimento do planeta Marte,
tá? Fazendo análise do movimento planetamático, ele notou que em algum momento, Marte, ao invés de se movimentar, vamos dizer assim, a Terra está aqui, né? E todos os planetas estão girando ao redor da Terra. Então Marte teria um movimento assim, de repente ele começou a observar que Marte estava indo para trás. Isso não seria possível, o planeta não ficaria oscilando, indo e vindo, né? Então ele percebeu que, opa, a Terra tem que ter movimento. Porque se Marte está vindo aqui assim, de repente a Terra passa, Marte começa a ir para trás, é porque a Terra deve estar se movendo mais rapidamente do que Marte. Que nem a gente está andando de carro, né? A gente está indo no mesmo sentido. Está todo mundo indo na freeway daqui para a praia. Aí tu está no carro mais rápido do que eu. Aí de repente tu parece que eu estou vindo de ré. Não, tu que está indo na frente, está indo mais rápido do que eu. Foi essa análise que ele fez. E simultaneamente, Galileu estava construindo a primeira luneta. Tá? E ele estava observando Marte também. E disse, pá, o Copérnico tem razão. O Copérnico tem razão. E aí mudou a percepção de geocentrismo para um sistema heliocêntrico. Um sistema heliocêntrico. No heliocentrismo, quem está no centro do universo é o Sol. Eu estou botando o universo entre aspas aqui, tá? Porque eu estou me enquadrando dentro daquela época. O universo era a percepção que se tinha. Hoje a gente tem uma percepção de universo como sendo uma coisa praticamente infinita. Então, o heliocentrismo tinha o Sol como centro do universo. Mas era uma ideia defendida pelo Copérnico, era uma ideia defendida pelo Galileu, mas nós estamos falando de uma época em que a Inquisição na Igreja Católica estava latente. Vocês já estudaram o processo de Inquisição, né, na Igreja Católica? Tudo que ia contra os dizeres da Igreja Católica era bombardeado, era perseguido pelos fiéis, enfim, as pessoas iam para a forca, as pessoas iam para a fogueira, morriam, e o Galileu quase morreu. O Galileu só não morreu porque a família dele era muito religiosa, e ele também. E ele acabou ficando proibido, a partir de um tribunal da Inquisição. Ele ficou preso o resto da vida e ficou proibido de divulgar qualquer trabalho dele depois da prisão. Nunca mais ele pôde continuar fazendo o que quisesse dentro da prisão dele, mas ele não podia mais divulgar nada para o mundo. Por que isso, né? Porque a ideia que a Igreja Católica vendia, e não vou dizer que está errado a vender assim, né? Errado está a ideia, é que se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e colocou o homem na Terra, a Terra tem que ser o centro do universo. Tem lógica isso, né? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos que estar no centro do universo. O que tem de mais importante do que a vida, né? Não tem nada mais relevante do que a vida. Então, se o homem tem vida na Terra, a Terra tem que ser o centro do universo. E essa era a preconização da Igreja Católica, era assim que eles trabalhavam a fé, né, e a crença. Então, isso foi um paradigma a ser quebrado. Mas a quebra desse paradigma vem com um cara chamado Johannes Kepler. Tá? Johannes Kepler, que acreditava no sistema geocêntrico, ele, na realidade, ele vem ser convidado a trabalhar junto com um cientista chamado Tycho Brahe. O Tycho Brahe é um cientista que começou a analisar o movimento dos planetas e do Sol, enfim, fazer inserções sobre esses movimentos. E, em algum momento, ele precisou de auxílio, ele convidou o Kepler, que era um matemático e físico bem relevante alemão, convidou para trabalhar com ele. E o Kepler aceitou, e lá pelas tantas, o Tycho Brahe morre, né? E fica o Kepler sem o Tycho, mas com os seus conhecimentos. Tá? Com os seus conhecimentos. A partir daí, ele começa a organizar os dados do Tycho Brahe e começa a apresentar esses dados de forma organizada e apresentar como uma teoria. E ele cria, então, aquilo que nós hoje chamamos de leis de Kepler. Leis de Kepler. E elas valem não apenas para o sistema solar que a gente conhece hoje, mas elas valem, em princípio, para todo o sistema de estrelas que a gente tem no universo. Aí.
tá? Tudo que se consegue comprovar cientificamente hoje confirma as leis de Kepler. Bom, a primeira lei de Kepler é conhecida como a lei das órbitas, tá? A primeira lei de Kepler, lei das órbitas. Lei das órbitas. E o que o Kepler diz? Essa primeira lei, quando aparece em prova, pessoal, é só para dizer se é verdadeiro ou é falso. Ou para completar a lacuna, não seria bem o caso do Enem, já que no Enem não tem verdadeiro ou falso, e não tem completar a lacuna. No caso da URGS até pode aparecer como verdadeiro ou falso, ou completar a lacuna, porque na URGS tem. Então, o que o Kepler descobre, né? Ele descobre que todo planeta que gira ao redor do Sol descreve uma trajetória elíptica. Então, essa trajetória é elíptica, é uma elipse. Como toda elipse tem dois focos. Tá? Uma elipse, assim, você poderia imaginar como um aro de bicicleta. Aí um fofinho, o Cristiano, nosso professor de química, senta um pouquinho nesse ar, um pouquinho, não pode ser muito, senão ele quebra o ar, né? Ele senta e a circunferência vai se achatando. E aí, o que é o centro vai se abrindo em dois focos. Então, a gente tem dois focos aqui. O Sol vai dar um dos focos dessa elipse. Tá? Então, aqui está o Sol. E todo planeta que gira ao redor do Sol, aqui estaria um planeta. Todo planeta que gira ao redor do Sol descreve uma trajetória elíptica e o Sol está ocupando um dos focos da elipse. Tá? Isso é o que diz a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas. Essa é uma lei bem direta e não tem uma grande novidade. Deixa eu fotografar aqui, já eu mando o quadro para vocês aí, tá? Professor, é importante saber as definições de afélio e periélio? Não. O que é afélio e periélio? A gente já vai falar sobre o afélio e periélio, tá? Já vamos falar sobre o afélio e periélio. Tem um afélio, periélio e equinócio, né? Solstício, equinócio, bom, enfim, tem uma série de terminologias que a gente tem para trabalhar quando se fala de sistema solar. Pois bem, nós vamos pensar assim agora. A segunda lei de Kepler, segunda lei, é conhecida como a lei das áreas. Ela é conhecida como a lei das áreas, tá? O que o Kepler descobre? E aqui começa a ficar legal o que ele descobre. Aqui ele começa a construir coisas que são bem interessantes. Vamos supor que aqui seja a trajetória, tá, do planeta. Aqui está o planeta, tá? O planeta está numa posição que eu vou chamar de A. E ele vai se mover até uma posição que eu vou chamar de B. E o Sol, cadê o Sol? O Sol podia ser em vermelho aqui. O Sol, que está aqui ocupando um dos focos da elipse, aqui, o planeta saiu de A e foi para B. É o mesmo planeta, ele está indo de A para B. Então, o que o Kepler imaginou? Ele imaginou uma reta que une o planeta ao Sol. Há uma reta que une o planeta ao Sol. Quando o planeta vai de A para B, essa reta varre essa área. Varrer significa passar por sobre essa área. Então, ela varre toda essa área aqui. Então, num determinado tempo, vamos chamar de delta T, o planeta varreu uma área A1, quando ele foi de A para B. Uma área A1 aqui, certo? Bom, aí o planeta veio adiante, chegou lá numa posição, quem sabe, posição C. E ele segue o seu movimento, quem sabe, até uma posição D. Então, ele vai de C para D, aqui.
E aí, essa reta imaginária que une o planeta até o Sol, varre essa área aqui, uma área A2, num tempo delta T2. Então, ele, num determinado tempo, delta T2, ele varreu uma área A2. E o que o Kepler descobre? Ele descobre que se o tempo 1 é igual ao tempo 2, então a área 1 é igual à área 2. Se o tempo gasto pelo planeta para ir de A até B for o mesmo que ele gastou para ir de C até D, estas áreas vão ser iguais. Essa é a grande descoberta dele para a segunda lei. E a coisa para um tempo aí, depois mais de 10 anos, após ele apresenta a terceira lei, que é uma lei ainda muito mais elaborada. Tipo, a gente chegou aí para autorizar a entrada. Muito mais elaborada. Mas daqui dá para a gente tirar umas conclusões. Daqui dá para tirar umas conclusões. Daqui a gente pode tirar algumas conclusões. Que conclusões a gente pode tirar daqui? O planeta vai ficar girando ao redor do Sol e ele vai girar numa órbita elíptica, ou seja, essa órbita não vai mudar. O planeta não vai começar a se aproximar do Sol aqui, né? Ele não vai se aproximar do Sol, eu digo, com o passar do tempo, ele se ficando cada vez menor. Tá? Ele se aproxima do Sol em algum momento e ele se afasta do Sol em algum momento. Né? Ele se aproxima no periélio. Não sei se foi a Mariana que perguntou se a gente vai estudar a Féria Periélio. O periélio, olha, assim que eu indico para os alunos, né, para lembrar, ó, periélio é um perto, ó, periélio quando está perto, e afélio é quando está afastado. Então, afélio, afastado, periélio, perto. Então, periélio é o ponto em que o planeta se encontra mais próximo do Sol. E o afélio é o ponto em que ele se encontra mais afastado. Então, a gente tem o periélio e o afastélio, quase assim. Tá? Então, com essas formas, a gente pode criar algumas conexões para memorizar isso. Não que isso seja demais relevante para nós aqui na física, tá? Mas a gente tem que conhecer alguma coisa quando está tratando do movimento dos planetas ao redor do Sol. Bom, vamos pensar um pouquinho. Para que essa área e esta sejam iguais, isso aqui é quase um triângulo, né? Claro, isso aqui não deixa de ser um triângulo, mas é quase um triângulo. Se fosse triângulo, a área de qualquer triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, se eu construísse aqui um triângulo, seria base vezes altura dividido por 2, base vezes altura dividido por 2. Se as áreas são iguais, esta altura aqui seria maior do que essa. Certo ou não? Supondo que isso aqui seja um triângulo, tá? Então, a altura estaria até aqui. A altura daqui até aqui. Então, essa altura aqui é maior. Esse raio aqui, de afastamento em relação ao Sol, é maior do que esse raio aqui. Certo? Mas essa base é menor do que essa. Certo? Então, o que acontece, pessoal? O que acontece aqui? Quando ele vai de A para B, e ele vai de C para D, se ele gastar o mesmo tempo, é porque quando ele vai de C para D, ele tem maior valor na velocidade. A velocidade do planeta, quando ele está perto do periélio, é maior do que quando ele está afastado. Ele tem maior velocidade linear, tangencial, quando ele está passando perto do Sol do que quando ele está afastado. Essa velocidade não tem um valor constante. Então, quanto mais perto do Sol, maior a velocidade. Quanto mais afastado, menor a velocidade. E aí, aquilo que a gente estudou há pouco tempo, vai valer. Lembra que existe uma grandeza chamada de quantidade de movimento, que é o que move, mv. Massa vezes velocidade. Lembra dela? O planeta não muda de massa porque ele está mudando de lugar, né? Mas ele muda o valor da velocidade. Então, se esse valor é constante, quanto maior o valor da velocidade, maior é o valor da quantidade de movimento.
Então, a quantidade de movimento do planeta é maior quando ele está perto do Sol do que quando ele está afastado. Então, quanto mais perto do Sol o planeta está, maior é a sua velocidade, maior é a sua quantidade de movimento linear. Bom, e tem uma outra grandeza que está vinculada à velocidade, que é a energia cinética. Lembra dela? Massa quadrada da velocidade sobre 2. mv ao quadrado sobre 2 está aí. Isso aqui não muda à medida que o planeta vai mudando de posição, mas esse valor muda. Se a velocidade aumentar, a energia cinética também vai aumentar. Então, onde é que o planeta tem maior energia cinética? Quando ele tem maior velocidade. Então, a energia cinética do planeta, quando está perto do Sol, PL, é maior do que quando ele está afastado, a FL. Bom, mas aí, pessoal, esse planeta fica girando, 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 ele não perde energia ao longo do tempo, ele não ganha energia ao longo do tempo. E nós temos aí um sistema chamado de sistema conservativo. Lembra do sistema conservativo? É aquele que a energia mecânica se mantém constante. Então, se quando ele se aproxima do Sol, aumenta a velocidade, aumenta a energia cinética. À medida que ele se afasta do Sol, diminui a velocidade, diminui a energia cinética. Mas se ele está perdendo energia cinética, ele está ganhando energia potencial. Então, quando ele está mais afastado do Sol, ele tem a energia potencial gravitacional maior. A energia potencial gravitacional do planeta, quando está afastado, é maior que quando está perto do Sol. Sempre o nosso referencial é o Sol. Então, daí a gente chega em algumas conclusões que passam a ser relevantes com a análise inicial, né, do Kepler, que redundou nessa segunda lei. Bom, mas aí chega a terceira lei, pessoal. A terceira lei foi uma viagem. Tá? A terceira lei é uma viagem mesmo. Tanto que ele leva mais de 10 anos para chegar na terceira lei, divulgá-la. Tá? A terceira lei de Kepler é chamada de lei harmônica. Terceira lei. Vou apagar aqui. Heliocentrismo, que não precisa mais aqui. Né? Terceira lei. A lei harmônica. A lei harmônica. Tá? A terceira lei, lei harmônica. No teu livro chama de lei dos períodos, tá? Não tem problema. Lei dos períodos. Vocês vão ver no segundo ano que tudo aquilo que tem período tem um comportamento harmônico, mas enfim. Vai lá. A lei harmônica. Nós vamos estabelecer aqui algumas informações, tá? Eu vou chamar de T maiúsculo, tá? O período de revolução do planeta, tá? Período de revolução do planeta, ou período de volta, né? O que é um período de revolução? É o tempo gasto em uma volta ao redor do Sol. Período de revolução do planeta, tá? Esse é o período de revolução do planeta. Tempo que o planeta gasta para dar uma volta completa ao redor do Sol. E eu vou chamar de R maiúsculo, o que eu vou chamar de raio médio. Raio médio de translação. Translação do planeta. O que é esse raio médio de translação do planeta?
é a distância média do planeta ao Sol. Qual é a distância média do planeta até o Sol? É isso. O Kepler fez isso aí, pessoal, só para os 5 primeiros planetas. Tá? Só para os 5, que era o que eles conheciam. Ele fez para Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter. O resto não fez porque não tinha, né? Eles não sabiam que existiam os outros. E até aí eles já tinham conseguido estimar o tempo, o tempo de revolução de cada um desses planetas e a distância média de cada um desses planetas. Nós vemos que nós estamos falando de 400 anos, mais de 400 anos. Tá? É um tempo bem significativo. O que ele descobre? Se a gente pegar o quadrado desse tempo, é o tempo que o planeta gasta para dar a volta completa ao redor do Sol. Do Sol, esqueci do L aqui. E dividir pelo cubo da distância média desse mesmo planeta até o Sol, o resultado é uma constante. É uma constante. A gente pode chamar de K. É uma constante. Então, o quadrado do período dividido pelo cubo do raio é uma constante. A gente pode chamar de constante K. Essa descoberta dele aí é que dá para fazer umas questões que são maravilhosas, ou seja, aquelas que dá para tirar o couro de vocês. Tá? É aí que a cobra pode fumar, é aí que a questão pode ficar trabalhosa. Mas, vamos tirar esse mito aí, né? Quadro 4. Está indo para o quadro 4 para vocês. Então, o que tem de legal nesse processo aí? Como é que ele concebeu isso, né? Porque, vê, não existia metro, não existia quilômetro, não existia unidade padrão de medida de comprimento nessa época. A gente está falando de mais de 400 anos, né? Para trás. Ele pensou assim, ó, na Terra, ele usou o período como sendo o período da Terra, tá? 1 ano. O que é 1 ano? É o tempo que a Terra gasta para dar a volta completa ao redor do Sol. Esse é o período de revolução da Terra. E o raio médio da Terra, ele definiu como sendo 1. Ele usou como padrão, para poder comparar com o resto, a distância média da Terra até o Sol. 1. E aí, vamos pensar aqui, ó. Se eu pegar o quadrado do período da Terra, dividir pelo cubo da distância média até o Sol, eu vou ter 1 ao quadrado sobre 1 ao cubo. Isso vai dar 1. Então, esse é o valor da constante. A constante vale 1 se o T for dado em anos e o R for comparado com a distância média da Terra ao Sol. Então, eu vou pegar aqui um exemplo, tá? Vamos imaginar que a gente tenha um planeta girando ao redor do Sol, outro planeta girando ao redor do Sol. E aqui está o Sol. Tá? Aqui está o Sol. Bom, eu tenho aqui um planeta e eu tenho aqui outro planeta. Tá? Vamos supor que esse planeta aqui é o planeta Terra. Tá? E eu tenho aqui o período da Terra, 1 ano. Tá? O raio de translação da Terra, 1. Então eu sei que isso aqui, o raio é 1
Vamos dizer que esse planeta aqui tem um raio de translação que é 5. 5. Qual vai ser? Vamos chamar esse planeta de planeta X. O raio de translação do planeta X é 5. Qual vai ser o período de translação do planeta X? Qual vai ser o período de translação do planeta X? Quanto tempo o planeta X vai gastar para dar uma volta completa ao redor da Terra em anos terrestres? Essa seria a pergunta. Então, como é que eu vou proceder dessa forma? Eu vou pegar aqui, ó, o T da Terra ao quadrado, dividido pelo R da Terra ao cubo, e vou escrever isso aqui igual ao T de x ao quadrado sobre R de x ao cubo. Se é constante, se isso aqui é constante, é igual para todos os planetas. Se eu dividir da Terra, período da Terra, pelo raio da Terra, em cada um com seus expoentes, isso vai valer para Marte, vai valer para Júpiter, vai valer para Saturno, Urano, até para Plutão. Vale para todo mundo. Então, como é que eu vou proceder? Qual é o T da Terra? É 1, né? Ao quadrado. O R da Terra, 1 ao cubo. Isso é igual ao Tx, que eu não sei quanto é que vale, ao quadrado, sobre o Rx, que é 5 ao cubo. Tranquila essa construção ou não? Se essa relação é constante e eu usar sempre a mesma unidade, isso vai valer não só para o planeta Terra, vai valer para todos os planetas do Sistema Solar. Tá? Então, 1 ao quadrado é 1, 1 ao cubo é 1. Então, isso aqui já deu 1, né? Esse 5 ao cubo é 125, né? Então, eu vou pegar esse 5 ao cubo e vou mandar para cá, ó. Isso é igual a tx ao quadrado. 5 ao cubo é 125. Esse é o t do planeta x ao quadrado. O t do planeta x sem o quadrado vai ser a raiz quadrada de 125, que dá 5 raízes de 5 anos. A raiz de 5 deve ser alguma coisa muito próxima de 2, né? 2, alguma coisa. Então, isso aqui dá aproximadamente 11 anos. Aproximadamente 11 anos, de 11 para 12 anos. Vamos confirmar aqui a raiz de 5, qual é o valor exato dela? Raiz de 5. 2,2 vezes 5 é 11,18. Essa é a conta exata daria aqui. Então, aproximadamente 11 anos. Enquanto a Terra, que está a uma distância do Sol, uma distância média do Sol, leva 1 ano terrestre para dar a volta completa, o planeta X vai gastar um tempo que é aproximadamente igual a 11 anos, só porque ele está com um quíntuplo da distância do Sol que a Terra se encontra dele. Tá? Então, essa é uma relaçãozinha legal para a gente trabalhar, tá? E é por aí que a coisa acontece em termos de questão mais trabalhosa. Tá? Exemplo. Vamos fotografar isso aqui para eu mandar para vocês também. Deixa eu ver como foi isso aqui. Eu fotografei o quadro anterior. Terceira lei. O que vocês querem agora? Puxão. Pronto. As crianças invadiram. Todo mundo ao mesmo tempo. Isso que é, deixa eu ver. Tá vindo? Não. Para. Fim. Pronto. Só para fazer bagunça. Vou mandar para a Regina se continuarem incomodando. Deus me livre. Dá para matar a saudade, como era no tempo normal, né? Incomodou, a gente manda para a Regina. Então, a até foi embora. Já foi para a Regina. Saiu da aula.
um tempo depois, tá? Uns 60 anos depois, aproximadamente, um cara chamado Isaac Newton, lembra do Newton? Esse cara não tinha muita coisa para fazer, né? Ele tem muita contribuição na ciência e na matemática, tá? Ele não tinha Face, não tinha Instagram, não tinha TikTok, né? TikTok, ele não tinha internet, enfim, ele ficava estudando, era a vida dele, né? Era o que ele gostava de fazer. Então, em algum momento, alguma coisa chamou a atenção dele, né? Assim, que todas as forças que se percebiam eram forças de contato. Então, para eu fazer força em alguma coisa, eu tenho que encostar nessa coisa. Mas a Terra tinha a capacidade de exercer força sem a necessidade do contato. Tá? Você vê que a gente não chegou ainda na época da eletricidade. Não, que carga se atrai, se repele. Não chegou na época do magnetismo. Ímã atraindo ímã, repelindo ímã. Enfim, a gente está pensando em corpo. A Terra atrai corpos. Sem encostar. Então, o Newton estabeleceu aquilo que nós vamos chamar de lei da gravitação. Lei da gravitação universal. Esse cara aqui está nessa vibe, está nessa discussão. O Newton descobriu a lei da gravitação universal. Ele descobriu que se eu tiver dois corpos afastados uma certa distância um do outro, vou chamar isso aqui de distância D, o teu amigo pode chamar essa distância de R, também não tem problema, tá? Esses corpos vão se atrair mutuamente por causa das massas, então vai existir aqui uma força aqui, ó, do Mzinho no Mzão e lá do Mzão no Mzinho. E quem é que vai exercer a força de maior intensidade? O Mzinho no Mzão ou o Mzão no Mzinho? A terceira lei de Newton está valendo até hoje, naquela época já valia. Tá? O que o Mzão faz no Mzinho, o Mzinho faz no Mzão. Então as forças têm a mesma intensidade, têm a mesma direção, só tem sentidos opostos, só sentidos contrários. Bom, o que o Newton descobre? Ele descobre que a força que está aqui, essa força F, é uma força de atração gravitacional. Então, atração gravitacional. Essa é a força. E mais, ele descobre que essa força de atração gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas envolvidas. Então, quanto maior o produto das massas envolvidas, maior é a atração entre os corpos. E ela é inversamente proporcional à distância dos corpos elevada ao quadrado. Quer dizer, quanto mais afastados estão os corpos, maior ou menor é a atração. Diminui a atração, né? Aumenta a distância, a atração gravitacional fica menor. Isso não é só entre a Terra e o corpo, ou entre o Sol e a Terra e a Lua. Entre dois corpos quaisquer. Tu e a caneta que tu está segurando, vocês dois estão se atraindo. Como assim? Sim. Tu tem massa, a caneta também tem. Vocês estão a uma distância um do outro. Então vocês estão se atraindo. Acontece que essa força atrativa é pequena. Por quê? A tua massa é pequena e a da caneta também. Tá? Tudo isso em função de uma constante. A lei da gravitação universal vai ficar dada assim, ó. A força de atração gravitacional é dada pela fórmula G vezes M sobre D ao quadrado. É uma fórmula não fácil para a gente lembrar, mas não que agora tenha sido um problema para vocês memorizarem as fórmulas, mas está aqui, ó, G sobre D ao quadrado. Esse G é uma constante. Se é uma constante, não tem que te preocupar com o valor. Tá? Esse M e esse M são massas, tem que ser dado em quilogramas, e essa distância é dada em metros. E aí a força vai ser dada em newtons.
Sistema Internacional de Unidades. Essa constante G vale, tá? Tu não tem que saber, eu estou te dizendo agora, G igual a 6,67 vezes 10 na menos 11 newtons vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Eu só escrevi para te impressionar, tá? Só para dizer que eu memorizei isso. Eu errei já, esqueci de Marte, não, dos planetas, teria que parar minha memória. Tá, então, essa constante, e essa formulinha, então, explica por que quando tu tá perto da tua caneta, tu não gruda na caneta, né? Essa constante aqui é um valor muito pequeno, ó, pessoal. 10 a menos 11 é 0,000000667, tá? É um número muito pequeno. Então, se tu botar uma massa pequena aqui, a força de atração gravitacional não vai ser perceptível, mesmo que você esteja muito próximo. Então, se eventualmente tu vai numa balada, tu vai numa festa, encontra um gatinho, encontra uma gatinha e sente uma atração imensa por aquele corpinho, tu não bota a culpa no Newton, se depois te arrepender. Tá? O Newton não vai ser responsável por isso. Vai falar aí com teus amigos, psicólogos, enfim, vai entender por que tu te interessou por aquele corpinho naquele momento. Ah, não bota a culpa no Newton. Veja, a massa da Terra é uma massa extremamente significativa para nós, né? A massa da Terra, não tem que saber isso de cor, tá? Ela é um valor na ordem de 6 vezes 10 na 24 quilogramas. Eu não sei como é que é a representação de vocês em potência de 10, mas isso aqui significa escrever um número 6 com 24 zeros depois. Três, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Então, esse absurdo aqui de valor da massa. Este valor aqui da massa da Terra. E a para ler fica complicado, né? Se fosse aqui, o 6 seria 6 mil. Se fosse aqui 6 milhões, se fosse aqui 6 bilhões, 6 trilhões, 6 quadrilhões, 6 sei lá, heptalhões, sei lá, enfim, pentalhões não, né? 6 hexalhões, 6 heptalhões. 6, sei lá. Vê que não tem como ler um número desse, como escrever isso aqui na hora de botar o cálculo. Então, por isso usa a potência de 10. Tá? Então, a massa da Terra é muito grande. Aí, quando a gente coloca esse valor aqui, ó, esse valor, esse 10 a menos 11, acaba perdendo muito da sua força, porque tem um 10 a 24 do lado. Mesmo que a distância que a gente esteja do centro da Terra seja na ordem de 6.700 quilômetros, tá? Que é aproximadamente o raio da Terra, é o raio da própria Terra. Então, mesmo que essa distância em relação ao centro da Terra seja pequena, seja grande para os nossos padrões, este valor é muito grande. E aí, isso faz com que a gente tenha aquilo que nós chamamos de força-peso. Tá? Isso faz com que a gente tenha aquilo que nós chamamos de força-peso. Então, deixa aqui eu fotografar para mandar para vocês o nosso quadro 6. Quadro 6. Bem, finalizando então aqui para nós, tá? Finalizando para nós aqui. A gente vai dizer que a força peso e a força de atração gravitacional são iguais. Então eu tenho aqui, ó, a Terra, um planeta, tá? A distância entre eles, a massa da Terra, a massa do planeta, certo? A massa da Terra. E aí, então, eu vou escrever a fórmula. Eu sei que o peso do planeta
é igual à força de atração gravitacional. O peso é a massa vezes G. O que é G? É o campo gravitacional. De quem é o campo gravitacional? É o campo gravitacional da Terra. Se eu estou calculando aqui o peso do planeta. Então, essa massa é do planeta, o campo gravitacional é o da Terra. Por que é o da Terra? Já vai enxergar. Força de atração gravitacional, G, me sobre D ao quadrado. Olha aqui, quando tu cortar essa massa aqui, que é a massa do planeta, com essa massa aqui, que é a massa do planeta, tu vai ver aqui a massa da Terra, e aí tu vai ver de quem é o G, de quem é o campo gravitacional, quando a gente fala da força-peso. Então, o G é igual a G vezes M da Terra sobre o D ao quadrado. Isso aqui, que é o campo gravitacional da Terra, que também chama de aceleração da gravidade, tem um valor muito próximo, tá? Muito próximo de 10 metros por segundo ao quadrado. Na realidade, ele tem um valor médio de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas esse valor não é constante. Ele varia, porque a Terra não tem um raio constante, né? O raio da Terra muda. A Terra, a gente sabe que a Terra é achatada nos polos, né? E esse achatamento altera um pouquinho no valor do campo gravitacional do nosso planeta, tá? Nas posições diferentes. Então, nos polos a gente tem um peso, uma força de atração gravitacional, e na linha do Equador tem outro. Tem um outro valor. Bom, eu vou parar aqui, tá, pessoal? Eu vou inserir nessa aula para vocês um vídeo em que eu vou falar de um pouquinho mais sobre o campo gravitacional, tá? Na realidade, tudo que a gente falou aqui, eu vou fazer aqueles vídeos pequenininhos, tá? Vídeos pequenos, aqueles na ordem de 10, 15 minutos, que quer revisar, tu revisa lá, mesmo que a aula esteja aí disponível para vocês. Vou falar, então, um pouquinho mais sobre o campo gravitacional. Vou dar uma explicação rápida, como é que a gente coloca um corpo em órbita, né? Como é que a gente consegue lançar um satélite artificial para ele ficar girando ao redor da Terra, por exemplo. E vou fazer alguns exemplos do livro. Mas aí, a partir disso, vocês resolvam as questões do capítulo 12, tá? Para a gente já começar bem aí o nosso terceiro e último trimestre, para que vocês consigam entrar de férias, né? Sem grandes traumas, sem necessidade aí de grandes auxílios lá para o final do ano. Tá bom? A gente faça as atividades de sala e as propostas? Desculpa, eu não ouvi o início, Mariana. O que a gente faz? O que quer que a gente faça? Eu quero que vocês façam as atividades de sala de aula e as propostas do capítulo 12. Tá bom. Tá? Aí, a partir disso aí, a gente vê as dúvidas e podem mandar as dúvidas para mim, não fiquem encabulados. Tá bom? Eu fico aguardando. Desejo a vocês um ótimo final de semana, um feriadinho, né? Alguém vai viajar? Que tragédia. Ou para a cozinha, ou para a sala. Tá, pessoal? Um bom descanso para vocês, então, domingo, sábado, segunda. Aí, uma boa semana. Obrigado pela presença de vocês. Estão morrendo de saudade de todo mundo aí. Se cuidem. Beijos. Falou, senhor. Falou.